ainda não ter retornado das férias, tá? Enfim. Ô Pedro, o começo é que a fumaça. Eu lembro que eu fui para o Mundo Árabe, os corintianos me contratou e falaram, a passagem já está comprada. Eu digo, beleza. Pedro, você vai até Frankfurt, na Alemanha, de lá, faz uma pré-temporada e pega o voo para o Corinthians. Quando eu vi a passagem, a PTA, lembra PTA? Estava de econômica. Eu falei, não, eu ia até na asa, né? Falei, pelo contrário, né? Eu vou meter a moral, né? Irmão, você dividiu por 2. Eu falei, irmão, você tá louco? Você mandou uma passagem econômica. Não, pô, a chegada você vem de econômica e a volta a gente te dá a primeira classe. Eu falei, não, pô, o impacto é minha chegada, pô. Você vai chegar todo torto. Minha chegada que é o impacto, não é a volta. A volta eu não sei o que vai acontecer lá. Então a mesma coisa, o cara chegou aí, ó, a empresa tá. Ninguém tá falando, não valorizou nada aí que o Flávio falou. E o Dudu, eu tinha comentado aqui que o Dudu falou mais uma vez sobre a Leila Pereira. Numa publicação, ele respondeu lá, comentou sobre a Leila, e a gente tem aqui para exibir no Bate-Pronto da Jovem Pan, é mais um capítulo aí dessa história Dudu, Leila e Palmeiras, né? Foi uma publicação do Benjamin Bach, que o Benja fala que podem gostar ou não da Leila Pereira, mas ela fala o que pensa na lata. E aí o Dudu respondeu isso aqui. Já conversei, troquei várias ideias com você, mas essa pessoa aí só fala na lata pela imprensa, porque na lata mesmo ela não fala nada. Pelo menos para mim, nunca teve a coragem de falar na lata, porque para mim na lata ela falava que amava e tudo mais. Então parem de ficar puxando o saco dessa pessoa, porque o que ela fala pelo microfone não é nada disso. Aí ele colocou uma hashtag, falsa mais do que nota de R$2. Ela gosta de like e disso que vocês ficam postando, então não cai nessa não. Todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras. Ainda vou poder falar tudo o que eu penso desta presidente. Hoje defendo um clube que me abriu, um clube maravilhoso, que me abriu portas, e respeito muito o Cruzeiro e não me convém ficar falando de outras coisas. Mas toma cuidado quando for postar alguma coisa sobre ela. Olha o Dudu aí já de novo. Agora isso aí, né? 49 minutos, né? Agora. Acabou de publicar aí o Dudu. Eu vi também uma publicação da esposa do Dudu falando, e ela chega a citar o Abel Ferreira, indiretamente, a situação do Abel Ferreira. Lá foi um tratamento, aqui foi outro. Lá teve que pagar até a multa do contrato, do pré-contrato assinado, e aqui não. Você vê o clima, né? Pra você ver o clima. Tem também essa declaração aí, Kaique? A gente vai colocar na tela também a declaração aí da esposa do Dudu. A esposa do Dudu também publicou aí nas redes sociais a seguinte mensagem, falando aí da presidente Leila Pereira. Leila, sempre te admirei em muitos pontos como mulher, porém, não foi você que pediu incansavelmente para seus dirigentes conversarem com ele antes de sair para não falar nada publicamente sobre você e toda essa história? Óbvio que sempre vou defender o meu marido, mas seu problema se tornou mais do que pessoal. Você, como gestora, tem a obrigação de ter conversas difíceis e dar um feedback aos seus funcionários, até para que não haja dúvidas na relação. Você se torna gigante nas entrevistas, mas nunca aceitou as inúmeras tentativas de reuniões que ele te propôs, inclusive para não sair desta forma. E além de tudo, depois da sua entrevista bombástica, deu tapinha nas costas e disse que o amava. E os milhões que perdeu em cima de uma dívida de um pré-contrato? Aí é falando do Abel Ferreira, né? O perdão é seletivo. Nunca vi alguém gerar tanto ódio e rancor somente pelo jogador se dar bem com a torcida e gestores passados. Realmente tudo existe, um início, meio e fim. Mas solta o anjo, gata. Aí também a publicação da esposa do Dudu, a Paula, nas redes sociais em relação a esse assunto. Tudo porque falou de um jogador que é Neymar do Palmeiras, que fica falando de passado. Não, sabe para que serve passado? Para TBT. Só. Para mais nada. Mas sobre essa história do Dudu e Leila, que eu acho que também já até passou do ponto e acho que a gente até já falou demais, mas nunca... Pra nós tá bom, Pedrinho. Pra nós tá bom. A render no assunto era mais nessa época do futebol. Lógico. Não tá fervendo, mas nunca que um jogador como o Dudu, a história dele pelo clube,
jogador que só fica atrás do Ademir da Guia em número de títulos, vai sair embaixo do Palmeiras ou pela porta dos fundos. Eu penso dessa maneira, Mauro. Eu acho que um jogador como o Dudu, a história dele, que marca até um ponto de partida para um novo ciclo do Palmeiras, né? Que muda o status, o patamar do Palmeiras. Eu acho que nunca um jogador desses vai sair pela porta dos fundos, já que a Leila tem falado bastante em porta da frente, porta dos fundos, Mauro. Pois é, sei lá, eu acho esse assunto, eu não tenho nem muito o que falar mais, sabe? Sinceramente, não tenho mais o que falar, já falei tudo o que falar desse assunto. Ele vai pro Cruzeiro, tá no Cruzeiro, e, enfim, a pergunta que eu te fazer, porque eu não sabia realmente, era sobre a chegada do técnico. Chegou já? Até ontem, ninguém... Não deve estar chegando. Até ontem, nada. E a presidente tem até avião, né? Podia mandar buscar. Já tiveram ali algumas ocasiões que ela emprestou o avião para o Abel e voltar de Portugal. É porque também no ano passado, algumas pessoas esquecem, mas no ano passado o Abel foi até questionado sobre isso, porque o Palmeiras é eliminado de algumas competições e tem as datas FIFA, né? Teve data FIFA em outubro, setembro, novembro, e datas FIFA assim de 2 semanas, né? E o Abel foi aproveitando essas datas FIFA e o clube liberou, também é importante colocar isso aqui, foi porque o clube também liberou. Viajou para Portugal e foi deixando a comissão técnica trabalhar aqui, o Castanheira, o João Martins. E isso gerou alguns questionamentos. Até o portal Nossa Palestra fez um levantamento, né, de dias de trabalho do Palmeiras, dias de folga e dias que o Abel Ferreira participou. E o Abel Ferreira não tinha participado de alguns treinos, inclusive um treino que o Maurício se machucou. E isso gerou um questionamento por parte da torcida e por nós da imprensa, né? Tanto que há uma coletiva que o Abel Ferreira é questionado. É muita folga e pouco futebol? E esse questionamento depois vai até para a arquibancada. A torcida começa agora, nesse fim de ano do Palmeiras, foi melancólico, um fim de campeonato brasileiro ruim. Até o torcedor começou a questionar o Abel na arquibancada usando isso, né? Muita folga, pouco futebol. O que a gente sabe é que o Abel Ferreira ficou uma semana a mais no Brasil cuidando do planejamento e por isso ficaria uma semana a mais de férias, de recesso, não sei. Já se passou essa uma semana e ele ainda não retornou. A gente está até esperando o Palmeiras publicar a nota do treino desta terça-feira pela manhã. Pode ser que o Abel tenha retornado hoje. Fato é que o Palmeiras volta a campo amanhã e o técnico ainda não voltou para cuidar do planejamento, para cuidar aí da temporada, da pré-temporada do Verdão. Vamos agora para outra fala da Leila. Falou de vários assuntos, né? Mas o Dudu, por exemplo, está lá nos Estados Unidos realizando a pré-temporada com o Cruzeiro. O Flamengo também foi. Acho que o Flamengo até numa situação diferente, porque a antiga gestão do clube acertou a participação nesse torneio de pré-temporada e aí assumiu uma nova gestão, não tinha muito o que fazer. O Santos ia, mas desistiu. A gente tem também Cruzeiro, o Atlético Mineiro que estão por lá. Enfim, a Leila Pereira foi questionada e ela disse que essa história de fazer pré-temporada no exterior só serve para dirigente passear na Disney. Vamos ouvir a Leila Pereira. Estamos preparados, seria um outro feito histórico, né? Conquistarmos o tetracampeonato. Vocês vejam, eu sou 3 anos presidente, todos os anos nós fomos campeões paulistas, não é? Agora, no meu segundo mandato, a minha expectativa é a melhor possível, estamos super preparados, fizemos a nossa pré-temporada aqui em São Paulo. Esse negócio de fazer pré-temporada, meus amigos e minhas amigas, no exterior, isso é para dirigente passear, tá? Porque não tem nenhum benefício para o atleta, não tem benefício financeiro para o clube, absolutamente nada. Isso é para dirigente passear lá na Disney, e isso eu não admito aqui no Palmeiras, sabe? Eu nem estou convidada porque eles sabem disso, sabe? Eu não ganho financeiramente, esportivamente também não. O pobre do atleta já tem que viajar o ano inteiro com esse calendário insano, não é? Aí na pré-temporada que ele pode ficar sossegado na cidade dele, com toda a estrutura do clube, vai para Disney, não é? Ninguém quer ir para um clube, para um país ou a cidade piorzinha, quer para Disney para dar um passeio, porque os dirigentes também não são de ferro, né? Eles querem passear. Tá aí a declaração da Leila Pereira falando da pré-temporada, né? De equipes que escolheram realizar a pré-temporada nos Estados Unidos, realizar a pré-temporada na Flórida. Disse que isso aí é para dirigente passear, para dirigente ir na Disney, Vampeta. Mandou bem a Leila Pereira. A gente falou sobre esse assunto ontem, né? A gente falou sobre esse assunto ontem aqui no programa, que o Vene Casagrande até apurou com pessoas do Flamengo. O Flamengo estaria gastando, né, para realizar a pré-temporada e não ganhando dinheiro com a pré-temporada nos Estados Unidos. Então eu vi essas declarações aí, né,
do faturamento, né? A temperatura também, eu vi o Zubeldia, né? A gente acompanhou ontem o Zubeldia. Pode assim, os clubes brasileiros, tudo bem, nada, tá lá na terra do Tio Sam, terra do Miga e tudo. O que não pode é as instituições ter prejuízo e não tá ganhando o que se pode ganhar e dizer que tá, como é que fala, divulgando a marca, né? Por exemplo, vai ter Cruzeiro e Atlético Mineiro lá. Se você botar esse jogo no Mineirão, vai dar muito, a renda vai ser muito maior do que essa estadia lá. Eu estava falando que o São Paulo está ganhando 3 milhões. Eu questiono a ida, a parte financeira dos clubes brasileiros, que não são clubes que estão brincando. A gente está olhando as contratações aí que os clubes estão fazendo, né? Não é nenhuma contratação barata, o Oscar chegando, o Flamengo tem jogadores ali no plantel que são caros, o próprio Cruzeiro aí contratou bastante, o Atlético Mineiro se reorganizando. Os valores financeiros. Você falou que o Santos vai ter que pagar, né, alguma coisa, porque desistiu, porque quando botou no papel já não vale a pena, né? Isso. Eu questiono não ainda da pré-temporada, eu questiono a parte financeira. A parte financeira, aí sim. A marca ninguém vai pagar. O que é um Flamengo, o que é um Corinthians, o que é um Santos, o que é um Palmeiras. Estou falando uma parte dessa, uma ida dessa para os Estados Unidos para ganhar 3 milhões. Eu acho que o São Paulo está pagando 3 milhões de reais. Eu duvido que o Cruzeiro e o Atlético Mineiro estão ganhando mais. Eu questiono o valor financeiro. É muito pouco. E para você enfrentar clubes brasileiros lá, enfim, se a gente até comentou no programa de ontem essa questão, se tivesse, sei lá, um Manchester City, um Bayern de Munique, não sei, outras marcas para você se juntar, e aí esse torneio vai ser exibido, sei lá, nos Estados Unidos, na Ásia, e vai ter ampla repercussão, não parece ser o caso. Você pegar um Flamengo, parece ser o caso. Parece ser um evento e uma competição para brasileiros que moram. Se você faz a pré-temporada aqui, eu tô falando uma parte financeira, você faz uma pré-temporada aqui, fala assim, o Flamengo vai enfrentar alguém que já enfrentou aí. Uma renda no Maracanã dá 2,5 milhões. O Cruzeiro fazendo um amistoso. O Cruzeiro fez a apresentação dos jogadores. Dá 40 mil, passou de 40 mil torcedores, só a apresentação de jogadores. Eu estou falando o valor que estão se pagando para os clubes brasileiros fazer essa pré-temporada. 3 milhões, né, como você viu. O São Paulo, eu vi os caras falando que o São Paulo está ganhando 3 milhões de reais e fica esse questionamento. Tem um break para fazer agora na Rádio Jovem Pan, é coisa rápida e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos no YouTube. A informação que eu recebi aqui, o Abel Ferreira retornou de Portugal, hein? O Abel Ferreira retornou aí, não sei se estava em Portugal, das férias, do recesso dele, comandou o treino de hoje, né? Então, o Palmeiras acabou de soltar, até fazer aqui essa contextualização, como a gente não tem acesso aos treinos do Palmeiras, a gente fica meio que dependente aqui da assessoria de imprensa do clube divulgar, né, o que se passou na atividade, as fotos, as imagens, e hoje o Palmeiras já divulgou a imagem do Abel Ferreira trabalhando junto com o grupo do Palmeiras. Então retornou hoje o Abel Ferreira, né, na véspera da estreia do Palmeiras no Paulistão. E a fala da Leila Pereira, Flávio, tá aí, falando sobre pré-temporada nos Estados Unidos, que só serve para dirigente passear, Flávio. Bom, primeiro eu concordo com isso. A pré-temporada dos Estados Unidos é só para dirigente passear mesmo, porque, imagina, os caras lá estão preocupados em parque, em Mickey, não tem nada a ver, os caras vão lá para passear mesmo, isso é verdade. Mas, que raio a Leila Pereira tem a ver com isso? Esse é o ponto, entendeu? Aquela coisa, deixa cada um cuidar da sua vida. O que ela falou é verdade, mas não tem nada a ver com os outros, né? Tanto que o Júlio Casares respondeu lá, você viu o que ele falou? Ele falou assim, não, a gente veio para cá porque foi convidado, porque nós somos um time global. Nós temos 3 mundiais. Então o time que tem mundial é convidado. Você vê, foi convidado o Cruzeiro, foi convidado... O Cruzeiro não tem mundial, né? O Cruzeiro não, foi vice só. Mas ele fala assim, você vê os times que vieram. Veio o Flamengo, ele falou Flamengo. Veio o Flamengo e veio o São Paulo. O São Paulo tem 3. Então ele foi convidado por causa disso. Mas 2 coisas. Primeiro, a Leila não tem que ficar tocando na vida dos outros. Deixa os caras quietos. De novo, gera uma reação, como eu já falei. E a resposta do Júlio Casares eu achei divertida, eu achei bem engraçada. Onde ele estava? A gente tem a foto do Casares no jogo da NBA, Orlando Magic, né? 1 minuto e meio pra gente retornar à Rádio Jovem Pan. Lá, né? É que eu tô falando, quando passear, ver jogo da NBA. A gente tem a foto do Casares, tem também a declaração que o Flávio citou. Aí tá aí o Casares, ó, fazendo marketing e tá certo, né? E assim, pelo menos me chamou a atenção e de muitos torcedores e que tem algumas fotos, algumas imagens, né? Que o Casares, ele se circulou ali, ó, sou eu ali, hein? Sou eu ali, acompanhando o jogo do Orlando Magic.
A gente apresentou na semana passada a chegada do Enzo Dias, o desembarque dele no Brasil. O Casares foi lá, já tirou aquela foto, antes mesmo do perfil oficial do São Paulo, e a gente comentou bastante essa situação no Canelada. Foi do Oscar. O Oscar e o Enzo Dias agora também. O Enzo também. E o Enzo sem camisa do São Paulo, o Casares sem camisa do São Paulo, enfim. E a gente até questionou o patrocinador ali, que, colocou milhões na camisa do São Paulo, vai ficar indignado, né? Que tá chegando o reforço. O post de anúncio oficial, a publicação, né, do São Paulo foi furada pelo presidente do clube, Júlio Casares, e não tinha ali uma identificação dos patrocinadores ou do Clube São Paulo. A gente está voltando para a Rádio Jovem Pan para a gente poder também conferir a declaração do Júlio Casares, presidente do São Paulo, que rebateu a fala da Leila Pereira. Você que nos acompanha em todo o Brasil pela rede Jovem Pan News e fica muito bem informado, ligado aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan, Bate-Pronto desta terça-feira, e bastante movimentado aí devido às declarações de Leila nesse evento de apresentação do patrocínio Master, né, do patrocinador Master do Verdão. Estamos de volta também pelas ondas do rádio em todo o Brasil com o Bate-Pronto de hoje. A gente, antes do intervalo, mostrou aqui a declaração da Leila, né? Porque pré-temporada nos Estados Unidos é para dirigente passear na Disney. O Júlio Casares rebateu essa fala. Eu acho até que a Leila falou isso, respingou em um monte de gente, né? Respingou no Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, mas acho que foi para bater no Júlio Casares. A gente sabe, os dois que tinham ali uma aliança, essa aliança foi desfeita e aí começaram a trocar farpas, né? E até alguns movimentos de Palmeiras e São Paulo, a transferência do Caio Paulista, o São Paulo teve em determinado momento, o São Paulo iniciou um movimento com outros clubes contra a grama sintética, até ali uma provocação, né, contra o Palmeiras, né, que defende a grama sintética, enfim, várias situações entre Palmeiras e São Paulo, Carlos Belmonte e Abel Ferreira, toda aquela situação, enfim, a gente sabe que Palmeiras e São Paulo nos últimos tempos não têm se dado bem. E o Júlio Casares comentou isso aqui sobre as falas da Leila Pereira, abre aspas, para o presidente do São Paulo, Júlio Casares, aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Nós não temos o hábito de falar de outra instituição. Temos que focar no São Paulo Futebol Clube. Para nós, economicamente, mercadologicamente, profissionalmente, em performance esportiva, tem sido muito positivo. Claro que o São Paulo, assim como o Flamengo, que já foi campeão do mundo, o São Paulo 3 vezes, causa uma grande repercussão e esses convites serão reiterados. O São Paulo é um clube globalizado em razão da sua história, assim como o Flamengo, o Atlético Mineiro e Cruzeiro, mas principalmente o São Paulo, pelos seus 3 títulos mundiais. Estamos comemorando 20 anos do Tri, o que nos deixa muito felizes. Não olhamos para o outro lado, não olhamos detalhes, focamos no São Paulo, fecha aspas. E aí tem outro detalhe, né? Essa publicação do Casares, né? Essas aspas do Casares, você viu primeiro nas redes sociais da Jovem Pan, segue lá, @Jovem Pan Esportes. Eu acho que tem 2 detalhes aí. Primeiro que a Leila falou da preparação de outros clubes, mas o técnico do Palmeiras não participou efetivamente dessa preparação. O Abel Ferreira retornou hoje ao Brasil, na véspera da estreia do Campeonato Paulista. E o outro ponto, Mauro, é que na era Gagliotti, que é aliado da Leila, o Palmeiras chegou a fazer essa pré-temporada também nos Estados Unidos, né? Então eu fico pensando aqui e fiquei refletindo sobre essa situação. O Gagliotti que levou o Palmeiras lá para realizar a pré-temporada na Flórida. Enfim, o Gagliotti foi passear, foi isso que quis dizer a Leila Pereira, o Edu Dracena, que na época era diretor de futebol. Enfim, eu também não concordo em partes com essa fala da Leila, mas acho que os pares dela também já realizaram esse movimento de ir para os Estados Unidos. Mauro. Assim, eu acho que essa viagem, assim, eu concordo até que eu não vejo utilidade nessa viagem. Acho que é uma viagem que não traz receita para o clube, gera um desgaste, tem que ficar 9 horas, 8 horas dentro do avião, mudança de clima, não vejo sentido. Se fosse ganhar uma bela cota, jogos mostrados para todos os Estados Unidos, Canadá, México e tal, pô, legal, né? Mas não é o caso, né? Os jogos mal são exibidos por lá, acaba atingindo os brasileiros que moram ou estão a passeio na região. Não vejo sentido. Financeiramente, Mauro, esse amistoso é amanhã o Flamengo, né? O Flamengo e Cruzeiro amanhã, né? Não, o Flamengo é domingo com São Paulo. São Paulo, né? São Paulo e Cruzeiro amanhã, se não estiver enganado. São Paulo com Cruzeiro amanhã, domingo com o Flamengo. Ainda se esse jogo fosse no Mineirão, daria mais. Daria mais. Versão amistoso no Mineirão, daria mais. Ainda mais com o Cruzeiro, com contratações. Com essa contratação. Então não vejo muito sentido. Ou vice-versa. Agora, isso é problema dos clubes, né?
E assim, uma viagem para Disney não parece uma coisa que, por exemplo, para citar o que foi citado com o Casares. O Casares tem condição de pagar uma viagem para Disney, não é isso que vai mudar a vida dele, né? O Casares tem lá as coisas dele, essas aparições são meio inadequadas com o jogador antes da apresentação, mas não é isso que vai mudar a vida do Casares. Nossa, ele foi para Disney, daí uma coisa assim do outro mundo, assim, alguém inalcançável, que ele dependesse daquilo para poder ir para lá, sei lá. De novo, acabou falando de outros assuntos e realmente ofuscou o patrocinador, deve estar feliz o patrocinador. Saudade do patrocinador. Que vai colocar 100 milhões fixos, né? E valor que pode chegar a 170 milhões de reais. E pelo menos hoje, a repercussão do dia seguinte, se fala muito mais de outros assuntos. Se fala até das antigas empresas que patrocinavam o Palmeiras, né? Do que propriamente o novo patrocinador que está chegando para reforçar a equipe do Verdão. A gente está aqui comentando essa situação de pré-temporada, Mauro, e ontem aqui no programa a gente até falou, talvez para o Flamengo, e pode valer isso para outros clubes que têm torcida nacional, e o Flamengo tem torcida no Brasil inteiro, tem torcida no mundo inteiro, gigante. A gente até falou, uma pré-temporada, de repente, do Flamengo no Nordeste, no Centro-Oeste, talvez gerasse mais dinheiro do que uma pré-temporada, ao meu ver, no exterior, seja Estados Unidos, seja Europa, Mauro. Eu tenho pelo menos essa visão, fora os ganhos indiretos que o Flamengo poderia ter se realizasse uma ação desse tipo. Pois é. Então, no caso do Flamengo existe uma atenuante, né, para essa gestão, que isso foi acertado pela gestão do Landim, né? Então, eles tiveram só que cumprir o contrato que foi firmado pela antiga gestão. No caso do São Paulo, não. Foi essa gestão que definiu. Mas isso é um problema do Flamengo e do São Paulo, gente, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro. Não é uma questão que envolve o Palmeiras. Não sei por que falar sobre isso num evento do patrocinador do Palmeiras. É a mesma coisa, sei lá, amanhã tem um evento lá do São Paulo, de alguma coisa de São Paulo, aí o São Paulo vai ficar falando do quê? O técnico não se apresentou. Agora tem um detalhe. Os técnicos do Atlético, do Cruzeiro, do Flamengo, né, do São Paulo, estão lá. O Zubeldia está lá, deu até entrevista. Quem está sem técnico é o Palmeiras. O que é mais importante? Ter o seu técnico trabalhando junto com os jogadores, já que esperavam há dias, né? Ou está trazendo aqui ou acolá. Enfim, né? Fica esse questionamento mesmo, né? Isso é verdade. Fica esse questionamento aí sobre a preparação das equipes para a temporada 2025. Você vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, mandando para cá também a sua opinião através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes. Eu até mandei aqui para nossa produção e depois a gente vai colocar na tela, porque o Abel Ferreira retornou hoje, só para a gente poder mostrar aqui, você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pelo aplicativo Panflix, né? Só para a gente poder confirmar essa informação, o Abel Ferreira retornou hoje ao Brasil e está comandando aí, a partir de agora, o planejamento e a pré-temporada do Palmeiras. Palmeiras que estreia amanhã no Paulistão com transmissão da PAN às 21h35, recebe a Portuguesa na voz do Nilson César aqui na Jovem Pan. Outra situação que falou a Leila, antes da gente apresentar a imagem do Abel Ferreira, foi sobre o Vitor Reis. Palmeiras e Manchester City continuam negociando a transferência do zagueiro promissor, uma das joias da academia de futebol, o João Paulo Sampaio, que eu acho que é o grande nome de categoria de base do futebol brasileiro e se compara até com outras categorias de base assim renomadas, como a de La Masia, do Barcelona, pelo trabalho que vem sendo construído no Alviverde. O João Paulo Sampaio deu até uma declaração à TV do clube, falando que ele coloca Endrick, Estevão e Vitor Reis num patamar superior aos outros jogadores das categorias de base do Palmeiras, né? Ele fala do elenco que está disputando a Copinha, ele fala, tem ali alguns bons jogadores, mas nenhum ET, como Estevão, Vitor Reis e Endrick. Para você ver como o Vitor Reis é um jogador assim realmente diferenciado, tem boa saída de jogo, algo que o futebol europeu pede e cobra cada vez mais. E o Vitor Reis está muito próximo de um acordo. Aí a Leila falou que não tem muita pressa para negociar, que vão chegar ali num acordo, mas não tem muita pressa para negociar nesse momento, que eles vão chegar no valor que eles querem pelo atleta, e aí quem tem que correr é o Manchester City. E lamentou também a Leila a questão do Andreas Pereira.
né, da demora nas respostas, o Fulham vai ganhando tempo e vai de alguma forma enrolando o Palmeiras, que quer uma resposta rápida e definitiva sobre o jogador. Foram duas situações de mercado da bola que a Leila Pereira também comentou nesse evento. Falou sobre tudo, né? Falou sobre tudo, menos essa situação envolvendo o técnico Abel Ferreira, né? Então é importante a gente registrar aqui no microfone da Jovem Pan. Daqui a pouquinho a gente vai então com a imagem do Abel Ferreira de volta ao Brasil. Então já pode jogar na tela. Você já pode jogar na tela o Abel Ferreira aí de volta, ó. A imagem do César Greco, que é fotógrafo do Palmeiras. O Abel Ferreira retornou hoje aos trabalhos. Lembrando que o Abel Ferreira ficou uma semana a mais aqui no Brasil, depois do término do Campeonato Brasileiro, enquanto o restante saiu de férias. E aí ele ganhou direito a uma semana a mais, né, de férias. Uma semana a mais, entre aspas, né? Mas ganhou o direito de se reapresentar depois. Era esperado no fim de semana, mas apareceu hoje, terça-feira, aqui na Academia de Futebol do Palmeiras. Bom, agora virando a página, vamos falar do Botafogo, porque nas